Boa noite, igreja. Sejam todos bem-vindos. Vamos abrir a Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 30. Deuteronômio 1, 30. Se você estiver com dificuldades de saber o que ler na Bíblia, no grupo dos homens nós temos estudado o Salmo 119 e ele constantemente, em todos os versículos, fala ou da lei, ou os preceitos, ou os estatutos, ou a palavra. Sempre vai envolver uma dessas coisas se referindo à lei do Senhor. E qual é a lei do Senhor? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Essa é conhecida como a Torá, ou a lei de Deus. E nós, como povo dele, devemos conhecer as leis que Deus nos deu. Não é só 10 mandamentos, não é apenas Êxodo 20. Tem o Êxodo 1, tem o 2. Então, você ter curiosidade para ler a lei do Senhor e começar a estudar, o Senhor começa a falar. Deuteronômio significa: Moisés está repetindo a lei. Estas são as palavras, é outra tradução desse livro. Moisés está trazendo à memória do povo o que, como a senhora White diz no rodapé da tua Bíblia, aí na primeira página, fala: esse é um livro e esses são textos que devem ser repetidos frequentemente a Israel. Ou seja, isso deve ser lido publicamente para o povo. Nós devemos ler a lei de Deus. Quando Esdras levou a lei para o povo chorou, porque recebeu a orientação e instrução de Deus. E nós precisamos da mesma maneira. E no versículo 30 diz assim: o Senhor vosso Deus, que vai diante de vós, pelejará por vós, conforme tudo o que fez por nós, no Egito diante dos vossos olhos. E no deserto, onde vistes como o Senhor teu Deus vos levou, como um homem leva seu filho, por todo o caminho em que fostes, até que chegastes a este lugar. A lembrança que Moisés faz, o povo está passando pelo deserto. Nesse momento de Deuteronômio, eles estão no mesmo lugar onde os espias chegaram e falaram: essa terra é boa, tem tudo, mas tem gente que a gente tem medo. E Deus coloca eles ali, e Moisés fala: nós vamos repetir a lei agora, desse mesmo lugar que vocês fraquejaram. E a partir disso começa a repetição da lei. E o texto fala uma coisa que, enquanto eu lia, essa frase, o Senhor, no 31, o Senhor teu Deus vos levou como um homem leva seu filho. O cuidado de Deus carregar, a pergunta é assim: você tem experiências para dizer Deus me carrega no colo? Eu tenho para dizer Deus me carrega no colo. E eu sei que cada um de nós tem essas experiências. E o que Deus está querendo é que a gente traga da memória, que a gente puxa no arquivo tudo o que Deus tem feito de bom. O Senhor leva como um homem leva seu filho. Deus está carregando a gente no colo, por todo o caminho que fostes, até que chegastes a este lugar. No entanto, nisto não crestes no Senhor vosso Deus. Será que por mais que Deus tem feito, tem batalhado, tem labutado pelas nossas vidas, nós vamos continuar não crendo para rejeitar o convite de Deus? Deus carrega cada um, e se tiver que contar um por um quanto que Deus tem feito, todos nós temos uma fonte de bênçãos, de tanto que Deus fez. E o Senhor diz: mesmo eu sendo tão misericordioso, benigno, bondoso, paciente, longânimo, tendo toda a paciência, vocês vão continuar não crendo? E o Senhor quer que a gente lembre. O que Deus está nos chamando essa noite é trazer à memória o quanto de coisa boa Ele tem feito.
para que a gente tenha um coração grato para agir com Ele, com essa bondade que Ele tem feito. Se você tem medo, ou se você foi resistente, responda a Deus pela bondade que Ele tem feito na tua vida, porque Deus tem sido muito bom para nós, muito. Pedro chegou ao ponto de falar: para onde eu vou? Só o Senhor tem as palavras da vida. Mas lá no fundo, a gente não pensa assim, a gente fala: não, eu tenho as palavras que eu quero, eu vou fazer, eu. O Pedro disse: eu não tenho para onde ir. Mas muitos de nós, como o versículo 32, não crestes, significa: eu tenho palavras que eu não quero a palavra de Deus. E o Senhor está disposto mais uma vez a mostrar que Ele está carregando o filho pelo deserto. Por isso, abre o teu coração nessa noite, amém? Vamos nos ajoelhar e vamos agradecer a esse Deus tão bondoso. Como a águia, o Senhor nos leva muito mais além sobre as montanhas, tirando-nos do deserto e nos carregando por lugares tão altos que nós nem imaginamos chegar. Se nós chegamos até aqui, no final desse ano de 2022, com toda essa graça e bênçãos que o Senhor deu em nossas mãos, como não te agradecer nessa noite? Como não louvar e reconhecer e não cantar da bondade de Deus? Tu és fiel em todo tempo. Em todo tempo, Senhor. Nós queremos agora colocar nossa vida em Tuas mãos. E nós queremos cantar, declarar, proferir, profetizar a bondade do Senhor onde quer que nós estejamos. O próprio livro de Apocalipse é a bondade do Senhor avisando o que o Senhor vai fazer. Em tudo nós vemos a Tua bondade. Muito obrigado, Senhor. Perdoa a dureza do coração, perdoa a frieza espiritual, perdoa a apatia, o orgulho. Perdoa, Senhor, porque, ouvindo uma ministração, o ponto mais alto dos vícios, Senhor, é o fingimento. Parecer que é um cristão, mas no fundo é duro, é guiado por Satanás. E como diz em Apocalipse, mal sabe que é um pobre, desgraçado, miserável, cego e nu. Por isso, Senhor, nós buscamos o colírio de Cristo nessa noite, para que possamos ver, sabendo que o colírio de Cristo nos leva a provações para sermos apurados pelo fogo da aprovação, mas salvos pela misericórdia e pela graça. E isso não é nosso, é dom Teu, é um presente Teu. Por isso nós agradecemos este culto e oramos, Pai, para que o Senhor opere a Tua maravilhosa obra de cura nas nossas vidas. Usa os Teus ministros, abre os nossos corações, tira, Senhor, a dureza, tira a possessão demoníaca do meio da igreja, Pai. É tanta guerra, tanto demônio, Senhor, e que as pessoas gostam e alimentam e acariciam os demônios através dos seus pecados, através dos nossos pecados, Pai. Nós queremos ser curados pelo sangue de Jesus. E eu oro, Pai, cura-nos, liberta-nos. Nós clamamos a Ti, nós pedimos como igreja, socorre a Tua igreja, amor de Cristo, nessa noite, para que nós saiamos desse estado de letargia, de sonolência, e sejamos curados. E nós sabemos que se Cristo Jesus quiser, Ele pode nos curar. E nós gostaríamos muito de ouvir da boca de Jesus: quero. Cura-nos, Pai. Livra-nos do mal. Livra-nos da opressão, possessão e influência demoníaca neste culto. E que tenhamos a vitória que temos em Cristo para desfrutar da Tua presença. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. A igreja pode ser sentada.